Olá a todos, Agostinho Brito da UFRN para mais uma videoaula de programação em OpenCV. Nessa aula desse vídeo a gente vai tratar sobre o conceito de histogramas, mas dessa vez fazendo a programação em C++ no OpenCV para extrair o histograma de uma imagem e exibi-lo. Nós temos uma outra aula aqui nesse canal falando sobre teoria de histogramas, o que é que servem, para que é que eles são utilizados em processamento de imagens. Mas hoje a gente vai falar sobre como isso é tratado na linguagem de programação C++, né, que é o objetivo aqui do nosso vídeo. Então vamos começar fazendo aqui uma breve explanação sobre o que é um histograma e qual a utilidade dele e por que é que as pessoas têm tanta necessidade de trabalhar com histogramas. O que é um histograma, em resumo, basicamente é uma contagem de ocorrências. Por exemplo, para essa imagem aqui, nesse software eu consigo ver os histogramas da imagem dos canais que ela possui. Por exemplo, essa aqui é a contagem de ocorrências da componente de cor vermelha. Esse outro histograma, ele faz a contagem de ocorrências da componente de cor verde. E esse outro histograma aqui faz a contagem de componentes da cor azul. E é isso, né? Os fotógrafos usam muito histogramas para fazer calibração de cores, ajuste de cores na imagem. Eles são tão importantes que muitas vezes as máquinas fotográficas profissionais, ou geralmente as máquinas fotográficas profissionais, eles têm recurso para exibir o histograma para o fotógrafo, né? Quando ele está fazendo lá a aquisição da cena para gravar em algum local. Mas esse software aqui ele já mostra isso pronto para a gente. Vamos ver como é que isso pode ser feito para você extrair esses histogramas em OpenCV. Eu vou primeiro mostrar a aplicação que a gente vai utilizar para fazer essa tarefa, esse trabalho, para depois a gente explicar como é que a aplicação ela trabalha, ela realiza. Deixa eu pegar aqui o meu aplicativo de exemplo, que é esse aqui, ó, e botar o bichinho para executar. Aqui está, né? Eu tenho aqui uma segunda câmera, né, que a gente usa para fazer os experimentos. E nessa câmera a gente tem uma imagem, e essa imagem ela está sendo capturada, né, e superposta a ela, vocês estão vendo aqui essas três barrinhas. São três histogramas das componentes de cor vermelho, verde e azul que essa imagem possui. Basicamente, o que é que está sendo feito? A imagem é capturada. No momento em que ela é capturada, ela é separada em três subimagens. A imagem que a gente captura é a imagem colorida, a imagem RGB. E quando você captura a imagem RGB, ela vem organizada na forma de uma sequência contínua, onde cada pixel ele é armazenado com seus canais vermelho, verde e azul, vermelho, verde e azul. Não necessariamente nessa ordem, né? Tem uma ordem específica para que ele seja armazenado. Mas para você processar o histograma, da forma como a gente está mostrando, a gente vai pegar essa imagem, onde cada pixel tem três componentes, e vamos separá-la em três subimagens. Ou melhor, em três canais ou três planos de cor, como a gente chama aqui no nosso exemplo. Cada plano de cor desse, eu vou submeter a função que vai calcular o histograma. E o que é que ela vai me retornar? Ela vai me retornar um array unidimensional dizendo quantas ocorrências de cada tom existe naquele plano de cor que eu forneci. Então, depois que ele pega essa contagem de ocorrências, esse array, o array pode ter faixas de variação bem distintas, dependendo do momento em que eu estou capturando a imagem. Então, para a gente poder fazer esse desenho que aparece aqui, né, aqui no canto superior esquerdo da figura, a gente tem que fazer a normalização do array. Normalizar o array é fazer com que o mínimo vá para zero e o máximo vá para a altura dessa janelinha que aparece, dessa janelinha que aparece aqui, dessa subjanela que fica no canto superior esquerdo. Então tem três janelinhas, cada janelinha dessa tem 64 pixels de altura. A janelinha do vermelho tem 64, a do verde e do azul também. Então eu vou pegar os meus arrays do histograma, normalizo entre 0 e 64 e depois eu desenho o histograma. Essa região pretinha que vocês estão vendo com o histograma desenhado,
Basicamente ele tá desenhando uma sequência de retas, né? Retas, uma reta com a sua altura proporcional ao histograma naquela posição. E os tons de cinza que um plano tem, no caso de uma imagem RGB, são 255 tons. Mas isso provocaria para mim um histograma muito largo para eu apresentar na tela, né? Essa tela aqui ela tem 640 pixels de largura. Para ficar com 255, né, um tantinho para cada tonalidade de cor, meu histograma viria até aqui assim, né, em termos de pixels. Então a gente limita também a quantidade de janelas, né? Ou melhor, a quantidade de casinhas onde você vai contar o histograma dentro dessa sequência. Tá? Então a gente vai mostrar como é que isso aqui é feito em OpenCV. Vamos dar uma destrinchada nesse código para a gente passar para vocês como é que o histograma é calculado em C++. Em outras linguagens de programação, né, a C++ tem sua API e a gente vai tratar com ela, né, apenas nessa linguagem que a gente está mostrando. Deixa eu sair aqui do meu código, do meu programa, e vamos abrir o programa histogram.cpp. Esse cabeçalho aqui já é um cabeçalho conhecido, né? Eu vou explicar apenas da parte do código os trechos que são importantes para o cálculo do nosso histograma. Então, nessa aplicação, nesse pequeno aplicativo que nós fizemos, o primeiro trecho importante é esse daqui. É um vetor de matrizes. Esse vetor de matrizes é o vetor onde eu vou pegar a minha imagem colorida e separar, dividir os seus três planos ou as suas três componentes de cor. Uma matriz para o verde, uma para o vermelho e outra para o azul. Essas três variáveis, istr, istg e istb, são os três histogramas que eu vou calcular, né, para fazer o desenho do meu histograma, né? Quando a gente vai calcular, vai usar a função de cálculo do histograma, ela exige que você forneça uma matriz onde ele vai guardar, né, o teu histograma. Então essa matriz ela é guardada aí nessas três componentes. Claro que ela vai ser, né, ela vai ter tamanho unidimensional, né? Ela vai ter tamanho unidimensional, mas a gente vai utilizar as imagens para fazer esses cálculos unidimensionais. Vamos adiante. NBINS 64. O que vem a ser NBINS? O meu histograma ele pode ter tamanhos diferentes. Veja que a faixa de cores que uma imagem cinzenta tem, ela vai de 0 até 255. Para uma imagem num computador, isso é o tamanho normal, mas você pode ter outras variações também, dependendo do tipo de imagem que você possua. Nosso caso aqui vai de 0 a 255. Inclusive está representado nessa faixa, nessa variável que vem logo aqui adiante, chamada de range. Ela tem essa faixa, mas o histograma não necessariamente eu vou calcular com 255 elementos. Eu podia criar um histograma que tivesse exatamente 255 elementos, onde ele contaria para cada elemento do histograma qual a quantidade de tons de cinza naquele elemento, né? naquela posição específica. Mas eu estou usando 64, né? É um quarto do valor. Qual o significado disso? É que eu vou pegar essa minha faixa de 0 a 255 e vou fatiar de 4 em 4. A gente vai criar espécie de latinhas onde você vai contar dentro da latinha, jogar dentro dessa latinha a quantidade de tons que vão, por exemplo, de 0 até 3, de 4 até o próximo, até você chegar no último. Em outras palavras, você vai pegar a sua faixa de tons de cinza e dividir de 4 em 4 e contar dentro de cada uma dessas faixas quantas tonalidades aconteceram. Isso é útil porque muitas vezes você não necessita de um histograma tão grande para fazer uma análise de uma imagem. Você pode precisar de um histograma pequenininho. E o histograma pode ser processado para uma outra utilidade. Então a gente não tem essa amarra, né, de fixar um histograma no OpenCV com um tamanho fixo, né, de sempre 255 elementos. Você define com essa faixa aqui chamada de NBINS.
Depois cria aqui a faixa de 0 a 255 e você cria um array para representar essa faixa. Por que isso é feito dessa maneira? É porque a função de cálculo de histograma ela também consegue trabalhar com cálculo de histogramas de várias imagens ao mesmo tempo. Aqui eu só tenho uma imagem, então eu precisei fazer essa preparação para quê? Para que ele processe aquela imagem. Aquela imagem, que é a única que nós vamos usar, né? Uma para cada plano, claro, mas é uma imagem só no momento que ele está processando, ele tem apenas uma faixa, que é a faixa de 0 a 255. Então a gente precisa declarar o histograma, a faixa dos elementos do histograma dessa forma para que a função de cálculo de histograma ela opere corretamente. Essas duas variáveis aqui, uniform e accumulate, elas servem para que você diga como é que o histograma será calculado. Se é de maneira uniforme, a maneira como você está separando essas faixas. Veja que eu estou separando, quando eu separo de modo uniforme, essas 64 separações que aparecem aí, eles vão contar de 4 em 4 elementos. Por isso que está esse uniforme igual a true aí. Na prática, não haveria nem muita necessidade de você colocar essas duas variáveis na chamada do histogramas. Por padrão, elas já são feitas assim. Mas a gente coloca para mostrar a ideia. E esse accumulate ele permite que o histograma seja calculado ou incrementado no momento em que você está fazendo lá o teu processamento. Ele vai calculando esse acúmulo em tempo de execução. Eu nunca cheguei a utilizar essa característica. Ela não me foi muito útil, não, até agora. No nosso exemplo, a gente não vai precisar calcular esse tipo de histograma. Depois a gente abre a câmera, né? A câmera secundária que a gente está utilizando, né, para fazer os nossos experimentos. Atribuo um tamanho para minha janelinha, 640 por 480, só relembrando, né, a gente já viu isso em outra videoaula, que essas resoluções aqui não necessariamente elas são obrigatórias, né, que você tenha de suporte na tua câmera. Pode ser que você não tenha a câmera suportando essa resolução, mas essa resolução bem comum, 640 por 480, é uma proporção 4:3, 4 de largura para 3 de altura, e a maioria das câmeras ela suporta esse tipo de resolução. A resolução padrão que vem aí do tempo da TV analógica. Então a gente define essa resolução, captura a largura e a altura e mostra a largura e a altura aqui na janelinha. O objetivo desse trecho de código é mais mostrar como é que você pode fazer isso, né? É capturar informação sobre a maneira como o dispositivo está capturando dados e mostrando para você qual o tamanho da sua tela. E agora vem uma preparação de 3 imagens. Essas 3 imagens que você está vendo aqui, são 3 matrizes, são aquelas 3 matrizes que ficam no canto superior esquerdo da telinha. É uma matriz que eu vou desenhar para a componente vermelha, outra para verde e outra para azul. E essas dimensões que aparecem aqui são a largura e a altura da imagem. A largura da imagem é 64 de largura e a altura dela é 32, né? Eu tinha dito que era 64 lá na altura, não, é 32 de altura, né? Eu me enganei. Então, é um retângulo onde a altura tem metade da largura. Então, você tem 64 elementos de largura, que é o tamanho das tuas caixinhas. Quantas caixinhas dessa você tem? E a altura é 32. E aí a gente cria essas 3 imagens para quê? Porque eu vou desenhar nas imagens o histograma com as retinhas e depois eu vou pegar essa imagem e colar sobre a imagem que eu estou capturando com a minha câmera. As imagens elas são no formato RGB. Esse tipo de dado do OpenCV 8UC3 significa que o tipo de dado é um tipo de dado de 8 bits unsigned, que é o unsigned char, e ele tem 3 canais, channel tree, né, para dizer que você tem o canal R, o G e o B. E o valor inicial que você vai escolher para cada cor é 000, que é preto. Por isso que você vê aquela imagem com fundo preto que é mostrado lá. Então esse aqui é a preparação das 3 imagens que vão ser superpostas naquela imagem que a gente captura. E aí começa o moído. Nós capturamos uma imagem,
a imagem que você captura nessa câmera, ela é colorida. Depois que você captura a imagem, ela é dividida em 3 planos. Essa função split do OBCV, ela é muito usada quando você tem imagens que são de múltiplas bandas e você precisa trabalhar em cada banda separada. Você tem essa função split, tem uma outra chamada de merge, que permite também você ter esses vários planos separados, depois você juntar onde as 3 imagens, onde cada pixel vai ser um pedacinho de cor de cada uma das imagens que você tem. Tá? Quando a gente estiver falando um pouco em outra aula sobre transformada de Fourier, a gente vai usar bastante essas funções de split e merge para poder fazer o processamento das matrizes, mas não vem ao caso agora. As funções de cálculo de histograma são essa daqui, né? A função calc_hist. O que é que ela precisa? Ela precisa de uma referência para a imagem de onde você vai extrair o histograma, a quantidade de bandas que a imagem possui. Esse aqui é um outro argumento que a gente for olhar aqui no cálculo da função cálculo histograma, ela vai dizer a quantidade de canais que a imagem possui. Eu vou processar uma imagem apenas, só tem uma imagem aqui nesse array, né, no array de planos. Eu só tenho que processar aqui nessa sequência apenas, né, um canal, né? Então eu passo aqui um ponteiro para o número de canais, não tem nada a ser processado além do próprio canal, então você pode colocar o ponteiro 0 aqui. Esse CVMAT é uma máscara onde você diz que você pode informar o local onde você quer calcular o histograma. Veja que o histograma ele não precisa ser calculado na imagem inteira, você pode passar uma região de interesse. Então esse CVMAT que você fornece aqui é uma região de interesse onde você tem a necessidade de fazer o cálculo do histograma naquela subimagem, né? É uma máscara. IST-R, IST-G e IST-B serão os 3 arrays onde você vai escrever o histograma. O histograma ele é uma contagem. Então, o tipo de dado que você tem aqui é um tipo de dado inteiro, né? Então, a contagem que você está fazendo é um tipo de dado inteiro. Aqui são as dimensões que você tem, só tem uma dimensão, então passa o 1 novamente. NBINS e IST-RANGE é aquelas 2 variáveis que a gente já falou, né? A quantidade de divisões que você vai fazer. IST-RANGE é um array com as faixas que cada uma das imagens que você está passando aqui nesse array, ela tem. A gente só tem uma, então só tem lá no IST-RANGE apenas uma faixa, que é a faixa que vai do 0 a 255. E aqui as 2 quantidades, se você vai querer um histograma uniforme ou um histograma dito acumulado. Esses cálculos vão me gerar essas quantidades chamadas de IST-R, IST-G e IST-B, nesses 3 arrays. Logo em seguida, eu normalizo as 3. Essa função normalize, ela vai me pegar o histograma e gerar na mesma matriz do histograma, inclusive não vai nem mudar a matriz, eu vou colocar na própria matriz, eu poderia utilizar outra, mas eu vou colocar nessa daqui mesmo. E aqui as faixas, de 0 até a quantidade de linhas do IST-MR, IST-MGB, IST-MGG e IST-MGB. Lembrar que essas quantidades de linhas são iguais a 32, né, para essa implementação que a gente está fazendo. Então ele vai normalizar o histograma de 0 até 32. Essa normalização vai ser do tipo minimax. Então ele vai jogar a menor contagem de histograma que ele encontrou, ele joga para 0. E a maior contagem de histograma ele joga para o máximo, que é essa quantidade de linhas que aparece aqui, que é 32. Esse menos 1 que aparece aqui, vamos pegar aqui no help, é esse chamado dtype aqui, que eu não lembro exatamente o que é, a gente tem que dar uma consultada na documentação. Olha só que legal, né? Já tem a documentação prontinha aqui para mim no VS Code. Quando é negativo, o array de saída tem o mesmo tipo da origem. Então, é para que o tipo do array de saída que eu vou gerar, que é esse CR aqui, tem o mesmo tipo da origem, até para não modificar o array que eu estou usando para fazer o cálculo. E aqui é novamente, né, a região de interesse que você tem necessidade de fazer a normalização. Não tenho região de interesse nenhuma, então eu coloco simplesmente esse CVMAT para dizer que a matriz vai ser vazia.
Terminado esse processo, eu preparo, né, as 3 matrizes novamente, né, dos histogramas. Não haveria necessidade de eu ter colocado isso, não sei porque eu coloquei. E agora eu vou calcular as linhas. Ah, lembrei porque é que eu coloquei isso daqui. É porque esse processo de cálculo ele é iterativo, né? Cada vez que eu passo pela iteração aqui no loop, ele tem que limpar o histograma, tem que fazer com que o histograma fique igual a zero, né? A imagem do histograma fique toda preta. Então ele faz com que toda a matriz receba os valores, todos eles pretinhos aqui, por isso que fica com esse zero. Agora eu lembrei. Terminado esse processo, para cada um dos bens, dos 64 caixinhas do histograma, ele vai fazer o desenho de uma linha em cada uma das imagens, que vai da parte inferior da imagem, que é a referência, o nosso zero, até a altura do histograma. É isso que essa sequência está desenhando aqui, né? Essa chamada da função civiliane. E, finalmente, eu pego cada uma das imagens que eu preparei, que eu fiz aqui o preparo, e copio para a posição específica no retângulo onde eu quero desenhar o histograma R, o G e o B, né, aqui no meu cálculo. Só uma curiosidade aqui é que o acesso aos histogramas ele é feito usando o tipo float, né? Os histogramas, as contagens deles são inteiras, né? Mas os valores que são guardados na forma de ponto flutuante, né? A gente observou isso aqui agora. Então, terminado esse processo, né, que é a de cópia para as sub-regiões, veja que a largura e a altura de cada região, de cada imagem que a gente vai copiar, né, o ist R para o ist G e para o ist B, na imagem image, são idênticos. O que é que vai mudar? É a posição vertical que você fornece aqui. A primeira, que é o R, vai ficar lá na posição 0. O segundo vai ficar na posição ist H, que é a altura do primeiro histograma. E a segunda fica em 2 vezes a altura, né, que vai ficar logo abaixo do penúltimo histograma que a gente desenhou. Terminado esse processo, a imagem é mostrada. Você fica esperando aí uma teclazinha ser pressionada durante 30 milissegundos. Se não for pressionada, volta para o começo do loop. Então isso fica rodando até que você digite o ESC e você tem o teu programa sendo executado. E aí está, né, o cálculo do histograma que a gente quis apresentar para vocês. Isso aqui é útil, né, bastante útil. E uma das curiosidades acerca do histograma é que você pode usar o histograma, por exemplo, para fazer detecção de movimento. Quando a imagem não tem movimento, os histogramas não mudam. Mas se alguma coisa se movimenta na imagem, percebe aí como é que o histograma ele vai modificando. Então, ao invés de você ficar testando se uma imagem é diferente da outra para fazer detecção de movimento, você pode fazer simplesmente a comparação entre 2 histogramas. Tá? Então, no nosso tutorial de OPCV, a gente tem aí uns desafios, tá? Umas práticas para que você trabalhe com histograma. Uma delas é fazer a equalização do histograma. Tem uma outra prática uma outra aula que a gente mostrou aí sobre os conceitos de equalização do histograma, como é que a equalização funciona. Você vai dar uma olhadinha nessa outra aula e vai fazer, se tiver interesse, a equalização de uma imagem. É bem simples, você pode fazer isso com uma função no OpenCV para você entender como é a equalização e o que é que ela produz. E fazer um sistema de detecção de movimento, né? São as 2 práticas que a gente sugere lá, usando, né, a ideia de processamento de histograma. Ok? Então, é isso aí, né? Nós paramos por aqui. Esperamos que vocês tenham aproveitado um pouquinho sobre os conceitos de processamento de histograma. Isso que a gente viu tem lá no tutorial, bem explicado também, né, de forma textual, para que você possa entender e revisar o que a gente viu aqui nessa videoaula. Muito obrigado aí pelo seu interesse, né, em participar aqui junto com a gente dessas aulas. E até a próxima oportunidade de a gente se encontrar aqui no canal.